Olá, sejam muito bem-vindos para o nosso bate-papo sobre saúde mental. Hoje iremos falar sobre a importância do cuidado integrado em saúde mental para as empresas e como a área de gestão de pessoas pode trabalhar essa questão dentro do ambiente corporativo. Além disso, também falaremos sobre como a tecnologia está influenciando e mudando a forma como vemos e trabalhamos esse assunto tão delicado. Eu sou a Milene Rosenthal, psicóloga, uma das cofundadoras da Telavita, e também sou responsável pelo corpo clínico da Telavita. E hoje, para o nosso bate-papo, é uma alegria muito grande, né, ter a companhia do Elson Azevedo. Vou falar aqui um pouquinho o currículo dele, só já apresentando. Dr. Elson Azevedo é presidente da Clínica Goya, médico psiquiatra com mestrado e doutorado em psiquiatria e psicologia médica pela Unifesp. Também possui Global Mental Health Scholar pela Columbia University, além de ser pesquisador do Departamento de Psiquiatria da Unifesp, diretor clínico do CAIS, SPDM e Unifesp, e coordenador do Conversas de Vida, Centro de Promoção de Esperança e Prevenção de Suicídio da Unifesp. Olá, doutor Elson, tudo bem? Muito obrigado aí pela presença e a parceria para esse bate-papo. Muito obrigado, viu, Milene, pelo convite. É um prazer estar contigo para a gente conversar desse tema tão importante que é a saúde mental no ambiente do trabalho, né? Com certeza, As com pessoas certeza. passam boa parte da vida, grande parte das horas do dia, das horas úteis do dia no trabalho, e a gente precisa pensar em como prevenir problemas de saúde mental, como promover saúde mental nesse ambiente que é um ambiente tão importante na vida das pessoas. E para começar, né, startar o nosso papo, como é que a saúde mental ela influencia, né, efetivamente a nossa vida? Essa é uma pergunta de ouro, assim, chave. Porque a mente, eu acho que essa conversa começa para a gente pensar o que é mente. Talvez esse seria o ponto. Assim, o que é Exato. mente? Que mente é essa que a gente está falando que pode ter problemas? Então, a nossa mente, você pode olhar ela por vários aspectos, mas vou tentar de um aspecto bem objetivo e prático. A nossa mente é um sistema de processamento de informações. Sistema de processamento de informações. A gente recebe o input de informações, a entrada de informações do ambiente, a nossa mente processa essa informação, e se a gente for um pouco mais preciso, não é nem a mente, assim, o Exato. corpo inteiro processa a informação. Exatamente. Mas o centro, o hub de informações é o que a gente chama de mente. E aí isso tem um output ou uma saída que é um comportamento que a gente vai executar. E no frigir dos ovos, se a gente for pensar sobre a ótica da teoria da evolução, o objetivo disso é aumentar a sobrevivência, né? Exato. E o ser humano ele é muito eficiente na utilização da sua mente, é o que faz dele o maior predador da Terra, né? O animal mais bem sucedido aí no manejo do seu ambiente no nosso planeta. Então, isso é a mente. Só que esse sistema de processamento de informações, ele pode ter problemas. Exato. A informação pode ser mal processada, seja por um problema na recepção da informação, seja no processamento interno, ou seja na transformação dessa informação em uma ação externa, né? E o nosso sistema de processamento de informações, o cérebro, que é o órgão físico onde isso acontece, uma analogia que a gente pode fazer é uma analogia com um computador. Então, interessante, nossa, é verdade. Se você for pensar filosoficamente de maneira muito criteriosa, essa é uma analogia inválida, mas não deixa de ser útil. O nosso cérebro é como se fosse um computador, só que é um computador muito mais potente do que qualquer computador conhecido, né? E eu vou explicar por quê. O nosso cérebro ele tem uma peculiaridade que ele se modifica de acordo com a experiência. Então, a cada experiência nova, conexões novas vão sendo realizadas, novos neurônios vão nascendo, e isso é muito diferente do que acontece com o computador. O computador está lá, as placas, as conexões que são fixas, né? E o nosso cérebro é sempre mutável. Tanto é que nenhum de nós, nem eu, nem você, nem aqueles que estão nos escutando, vão ser os mesmos depois de escutar a nossa conversa. Com certeza. Novas conexões, né? Quer dizer, há transformações do cérebro, com certeza. Espero que sejam conexões positivas. Positivas, vão ser. E aí o cérebro
esse sistema pode falhar, né? Ele pode falhar tanto na parte física concreta dele, né, como se queimasse a placa ou tivesse um problema na fiação, mas pode ser um problema de software também, né? Um problema que está não necessariamente no físico, está no sistema de informações, né? Então, acho que essa é uma analogia bem interessante para pensar que o cuidado com a saúde emocional, ela envolve vários aspectos, né? Envolvem aspectos ambientais, aspectos biológicos, aspectos psicológicos, aspectos espirituais, né? Então é um hub, de fato a mente é um hub de todas essas conexões que o ser humano pode ter. Muito interessante, muito interessante. E é realmente, né, na psicologia a gente fala do tripé, né, mente, corpo e alma. Não a alma com foco religioso, né, mas a alma de como você enxerga o ser humano, né, na sua holística e tal. Muito interessante, muito bom. E até ressaltando essa importância toda do cérebro, né, o cérebro, ele tem só 2%, ele representa 2% só do peso do corpo, mas ele consome 30% da energia. Meu Deus. Então, assim, você vê a importância do cérebro, né? O quanto ele consome de energia mesmo, de física, energia física, de ATP, de glicose. Ele consome desproporcionalmente mais, especialmente nas áreas do cérebro que são mais importantes para o que a gente chama de cognição superior, assim, para o planejamento, para a tomada de decisões, para você conseguir adiar uma gratificação, ou seja, vou trabalhar um monte aqui para eu ganhar um benefício lá no final. Tudo isso consome muito energia e consome muita energia porque realmente é muito demandante e é muito importante para o nosso bem-estar, né? Administra praticamente a energia do nosso corpo, né? Para onde ela tem que ser direcionada, né? Muito, muito bom. E falando da pandemia, né, Elson? Quer dizer, a gente está passando aí, quer dizer, um ano já, mais de um ano. As pessoas estão na quarentena, estão em isolamento social. Na verdade, eu acredito que a pandemia escancarou o problema da saúde mental. A gente já vivia, né, vale lembrar, já uma pandemia de doenças mentais anteriormente, mas a gente sempre foi um pouco deixando de lado, né? Mas como é que a pandemia agravou a saúde mental das pessoas, né? Eu achei interessantíssimo que você pontuou, Milene, que essa epidemia de problemas de saúde mental, isso é anterior à pandemia, ao Covid-19, é algo que precede, né? O que acontece é que agora, nós que trabalhamos na saúde mental, a gente, por muitos anos, a gente vem dizendo, olha, a saúde mental é a principal causa de incapacidade, é o principal problema de incapacidade na vida das pessoas, né, no mundo inteiro. A gente precisa cuidar disso. Depressão, dependência, transtornos do humor, transtornos psicóticos, tudo isso impacta muito a vida das pessoas e impacta o mundo do trabalho, né? A ponto de, se você for estimar o custo anual das doenças mentais, é trilhões e trilhões de dólares. Nossa, com certeza, com certeza. Então, essa discussão a gente já vinha fazendo, só que a gente só aparecia no debate público, normalmente pela que a gente chama das porta dos fundos do debate. Verdade. Ou quando tinha uma grande tragédia, uma notícia na mídia, assim, quase que bizarra, assim, que envolvia alguma pessoa portadora de transtorno mental, e aí chamava lá o psiquiatra, o psicólogo para comentar, né? E agora não. A pandemia, como esse problema está, todo mundo está enfrentando esse estresse, 100% das pessoas. As que não estão enfrentando estão mentindo, né? Exato. Aí tem um problema, né, Elson? Aí a gente vê um problema. Ele fala, não, tá tudo bem comigo, não, esse negócio de pandemia não me estressa. Estressa, né? Ou tá mentindo ou tá negando. Então, o assunto saúde mental começou a ser encarado como prioridade e a gente está chegando agora no debate público pela porta da frente, assim, né? Para a gente poder falar não do rodapé, da coisa rara que acontece e aí é uma tragédia, para falar do que envolve a maior parte das pessoas. Exato. 1/3 das pessoas, as estimativas antigas falam que 1/3 das pessoas vão ter um problema de saúde mental ao longo da vida. 1/3. Isso quer dizer que se você tiver um pai e uma mãe, um de vocês 3 vai ter um problema de saúde mental. Já, né? Então, assim, é muito frequente. Só que estudos mais recentes, eles vão além, assim, porque
Porque essas estimativas, elas não eram estimativas muito precisas, porque elas eram baseadas em avaliação, um inquérito populacional feito num determinado momento. Avaliações longitudinais, que avaliam as pessoas desde o nascimento até muitas e muitas décadas depois, têm sugerido que a incidência de transtornos mentais, a prevalência, assim, ao longo da vida das pessoas, é em torno de 70%. Quer dizer, é mais a regra do que a exceção ter um problema de saúde mental. Talvez, tipo, quase como ter cárie no dente, né? Exato. Então, não é questão de se vai ter, é como é que você vai lidar com isso. Exato, com certeza. E tem um ponto importante, né? Apesar de a gente estar falando bastante sobre o tema já há muitos anos, quem é de saúde mental, ainda existe o estigma, né? Uhum. Apesar da mídia trazer tudo isso que está acontecendo, a gente está na porta da frente, né? Mas como é que a falta de informação e estigma, né, ainda atrapalham essa questão da saúde mental para a população? Isso é um ponto importante, né, É um Elcio? ponto muito grave, até complementando assim essa pergunta anterior, né? A pandemia, com todo esse medo da morte, né? A gente está enfrentando aí o contato com a possibilidade de morte nossa e dos nossos entes queridos, e muitas pessoas em luto, muitas pessoas com sequelas da Covid-19, com dificuldades respiratórias, e aquela insegurança, poxa, e se eu morrer, o que vai acontecer com a minha família, né? Muitas pessoas que não enfrentaram essas questões, mas perderam o emprego por conta das restrições. Então, é um momento muito difícil e é uma realidade muito dura mesmo, né? E todo esse estresse, ele é um precipitador de maior sofrimento emocional. E perguntar, o que mais aumentou? Na verdade, a impressão é que aumentou aquilo que a pessoa já tinha alguma predisposição, né? Então, os mais ansiosos ficaram mais ansiosos ainda, né? As pessoas que tinham um antecedente de depressão voltaram a ter episódios de depressão e assim sucessivamente, né? É um momento de muito estresse, um estresse global, né? Um momento de estresse global. E quando a gente pensa em como lidar com isso na pandemia, é muito delicado, né? Você tem questões muito objetivas que nos dizem para permanecer em isolamento. Mas uma coisa que eu achei muito interessante, um grande professor de psiquiatria me disse, o professor Miguel Jorge, que é até presidente da Associação Médica Mundial, ele falou assim, olha, o isolamento ele tem que ser físico, não é o isolamento social. Exato. O contato social, afetivo, a interação pelas plataformas eletrônicas, isso precisa acontecer, né? O ser humano é um ser social. A troca de afetos, o afeto, ele transcende a barreira física, a barreira da distância. Com certeza. Então esse é algo para a gente ter em mente, é uma das questões preventivas da saúde mental, a gente continuar mantendo, fazer lives, conversar com os amigos, mesmo à distância, jantar junto e papear. Então, são novas formas de fazer o afeto circular. Exatamente. E aí falei tanto que eu esqueci qual era a pergunta que você tinha me feito. Não, respondeu, né, sobre a questão... sobre a estigma e preconceito, sobre saúde mental, né? Não, pronto. A pergunta é tão importante que eu me empolguei aí. O que acontece? O estigma, você falou, tem muito a ver com a falta de informação. Uhum. Mas isso não é suficiente. Olha que curioso, tem algumas pesquisas que foram feitas sobre estigma e o resultado foi que, inclusive, os profissionais de saúde mental tinham mais estigma do que a população geral. E foi uma coisa meio curiosa. A gente falou, será que é um problema do instrumento que foi utilizado? Mas sabe o que é? É porque a gente, normalmente o profissional de saúde mental, especialmente profissionais que trabalham no atendimento hospitalar, ou, enfim, os psiquiatras, contato com muito paciente grave. Exato. E eu acho que isso aparece aí nessas informações. Então, tem a questão da falta de informação, mas tem uma questão assim que eu acho que é uma meia-culpa dos profissionais de saúde mental, é que a gente não se comunica muito bem com a população geral para falar sobre doenças mentais. Perfeito. O nosso jeito de comunicar, ele fica muito técnico, fica distante, acaba fomentando o preconceito, assim.
E eu admiro os profissionais de saúde mental que se comunicam bem, né? Um exemplo, a psiquiatra do Rio de Janeiro, a Ana Ana Beatriz, Beatriz Barros, né? Ana Beatriz Barros, que se comunica super bem com a população geral e faz livros que as pessoas se interessam. Eu acho isso bárbaro, bárbaro, porque não adianta eu conversando com outro cara, cientista lá de laboratório, falando de não sei o quê. Isso não chega nas pessoas, né? Então a informação é muito importante. Ah, Agora, sim. a forma de expressar a informação, né? Mas tem uma outra coisa que é difícil pra caramba lidar com problemas de saúde mental. A gente com a gente mesmo, né? Lidar com as nossas emoções. Poxa, Exato. eu tenho um colega psiquiatra que, experiente, trata muitos pacientes, ele estava de plantão, teve uma crise de pânico, e ele mesmo foi na UTI, falou, eu tô morrendo. Ótimo, Então, perfeito. assim, é difícil para burro, né? É muito difícil você lidar com. Primeiro, é muito difícil lidar com as emoções, e é muito difícil Exatamente. lidar com o adoecimento emocional. Exatamente. Tem pessoas. A gente não nasce sabendo lidar com as emoções, né? Exatamente. Raras as pessoas que têm uma coisa inata, assim, que parece que já lida bem. Eu nem gosto dessas pessoas, não confio, quero É distância. verdade. Mas nós, o resto dos mortais, a gente precisa ralar muito na vida para lidar um pouquinho melhor com as emoções, né? Quiçá com o adoecimento emocional. Porque o problema do adoecimento, da depressão, da ansiedade, quando se torna doença, é o seguinte: poxa, a vida inteira eu tive sofrimentos, tristezas, e passou, lidei bem. É. Eu fui tomar um sorvete, sei lá, saí com Com um alguém, com um colega, colega, assim. ou sair com uma moça bonita, melhorou. Só que ansiedade, doença, depressão, doença, não é assim. Não, não melhor. E até a gente entender que o que a gente está vivendo é uma coisa totalmente nova, totalmente diferente do habitual, vai tempo, vai tempo. Exato. Então, o problema do estigma ele é complexo, porque tem um dado de realidade que o reconhecimento do adoecimento emocional é difícil para si mesmo e Eita. para o outro também. Alguém que perceber que um ente querido está com sofrimento emocional também é algo delicado, né? Então, É que às vezes traz uma questão que parece que é uma falta, né? Parece que eu sou incapaz, né? Tanto familiar, às vezes, a pessoa, né? De achar que, puxa, isso é uma falta muito grande, é uma né? De falha de culpa. caráter. Exato, exato. Eu acho essa questão da estigma interessante também, porque até a classe médica, né? Tinha uma certa resistência a indicar uma psicoterapia. Hoje não, hoje a gente já vê nas consultas clínicas, né? A importância, um clínico geral, não precisa nem ser um psiquiatra. Falando, olha, é bom você ir para uma psicoterapia, né? Você está num grau de estresse, enfim. Então, quer dizer, até os médicos começaram a incentivar, né, as pessoas a Sim. buscar ajuda, né? Eu gosto muito da analogia com o computador, porque você pode falar assim, olha, você ir para terapia é você fazer uma atualização de software. Ou então você Exato. mudar um antivírus. Exato, exato, exato. Né? Então, Exato. isso, assim, é algo muito natural, né? A linguagem, digamos, é um sistema de comunicação, né? É a linguagem do nosso cérebro ali, né? A Exato. nossa linguagem verbal, a nossa comunicação, nosso idioma, isso tem uma conexão ali com o jeito que o cérebro processa informações e é muito importante que a gente trabalhe isso no contato com alguém especializado, lidando Exato. não só com a informação, mas também com o afeto que circula ali naquele contato. É uma experiência muito rica, assim, muito, muito, Exato. muito rica, Exato. uma terapia, ah, se, assim, viver essa experiência de ter a terapia, né? É Exato, muito exato. interessante. O É uma auto, grande oportunidade, na verdade. Assim, então, normalmente com as certeza. pessoas vão para a terapia no momento de crise. Então tem um desespero, já tentou de tudo, aí vai, enfim, foi no médico, tá, falou, estou te encaminhando para terapia. Aí a contragosto a pessoa vai, mas ela está desesperada e vai para terapia. Acaba o desespero, E aí aí alivia, né? E ela alivia. já entra no Muitas conforto de pessoas novo. deixam a terapia aí, tudo bem, cada um É, tem as suas questões, né? Mas quem consegue ficar um pouquinho mais
aí vai poder lidar com coisas mais sutis e até mais importantes assim para o longo prazo, né? Eu acho uma Porque, grande oportunidade. lógico, o autoconhecimento ele requer esforço. Como você quer perder peso, você precisa seguir ali a sua dieta, exercício físico. O autoconhecimento é a mesma coisa, né? Uhum. Então, às vezes vai incomodar um pouquinho mais, você entra em contato com, né, com conteúdo que vai gerar sofrimento, uma lembrança, mas assim, é uma persistência, porque mudar comportamento é difícil, né, Elson? É algo que é bem complexo, né? Lidar com as emoções, ultrapassar isso, né? Não, adorei que você Então, falou de perda de peso, porque se for pensar, perder peso é fácil. Agora, exato. manter-se com peso baixo depois de ter perdido é o Que é difícil, a né? persistência de você manter um processo, né? E a saúde emocional é isso, assim, não é que seja fácil, mas normalmente o processo é muito bem sucedido, tanto a Sim, psicoterapia quanto o tratamento medicamentoso, outras formas de abordagem é, biológica para tratamento de transtornos mentais são bem sucedidas. exato. Mas a manutenção é uma outra dimensão, assim, porque a Exato. manutenção envolve não só o remédio, não envolve só a terapia, envolve muitas questões até do estilo de vida também, né? Da família, né? Da família. Você tem que, né, acionar outras áreas, né, da sua vida, né? Sim, a própria personalidade, o temperamento da pessoa. Então, Exato. então a fase de manutenção, que a gente chama, né? O tratamento normalmente ele tem duas etapas. O tratamento ele tem primeira etapa, que é você melhorar totalmente dos sintomas. Primeira etapa. Agora, a segunda etapa a pessoa já está bem, mas o que ela vai fazer preventivamente para nunca mais ter um problema de saúde Mas, mental? Né? Aí, perfeito. esse é o pulo do gato, assim, porque isso é um Exato. esforço, né? Isso é, Exato. envolve terapia, envolve, em alguns momentos, pode ser manter a medicação por algum tempo, mas envolve Uhum. muito mais coisa. Né? E Muito. esse é o desafio. Exatamente. E voltando assim um pouquinho no ambiente do trabalho, né? Quer dizer, as pessoas foram impactadas, tiveram uma mudança muito grande na rotina. Então, eu até falo, uma coisa é você trabalhar de casa e outra coisa é você trabalhar home office. Trabalhar de casa não tem a estrutura do home office, né? Às vezes o espaço correto, cadeira, o silêncio, né? Uma boa conexão. Quer dizer, as pessoas foram obrigadas a entrar numa rotina, a família, filhos dentro de casa, né? E tendo que trabalhar e produzir, né? Uhum. E tem um outro aspecto, eu falo assim, da família, mas tem muita gente também solitária, né, Elson, que está reclamando também, Uhum. porque também é um outro ponto, né, quer dizer. Então, assim, quais foram as principais mudanças, né, na rotina, e o quanto isso, né, impactou na saúde mental das pessoas, né, na pandemia? Eu acho que foi bem tenso, não? Nossa, foi demais. É uma mudança brutal na rotina de todo mundo, né? Eu acho que tem alguns grupos especialmente vulneráveis. Então, as crianças e adolescentes é um grupo Aham, muito vulnerável a essa mudança de rotina. E muito. eu acho que eu tenho visto isso no consultório, assim, os dados internacionais apontam para isso, os dados nacionais ainda são incipientes, mas eu tenho visto muito no consultório um aumento, assim, de crianças e adolescentes com sofrimento emocional intenso, né, e quadros graves, inclusive. Né? Exato. Outra população vulnerável são os idosos, né? É, idosos que tiveram que ser especialmente cuidadosos com seu isolamento, que representou distanciamento de familiares, dos netos, dos amigos, em um momento de vida que eventualmente pode requerer a atenção da família, né? Assim, Ah, sim. enfim, acompanhar numa consulta médica ou eventualmente, é, enfim, ajuda com os remédios, sei lá, várias situações do dia a dia que eventualmente o distanciamento deixa muito mais difícil o manejo, né? Então, acho que essa é uma questão especial. Agora, para todo mundo, mudou a rotina. A É, gente está acostumado a sair de manhã e trabalhar, eventualmente exato. almoçar fora de casa ou voltar para casa almoçar, e aí voltar para casa à noite, né? Mudou tudo. Você fica o dia inteiro em casa. Tem gente que não tira o pijama, assim. Quem pode não mostrar a imagem, né? Exato. Quem está trabalhando, né? Eu acho que Fica de para quem. pijama. E aí desregula o horário do almoço, desregula
enfim, restrito em casa, não tem exposição à luz solar, e aí o horário de dormir, às vezes fica o tempo inteiro na cama, trabalhando na cama, o horário de dormir fica péssimo. Então a rotina ficou muito tumultuada. Atividade física, né? As academias fechadas e as academias é difícil você ter a rotina de fazer alguma coisa dentro de casa, no seu quarto. Você tem muita criatividade, né? E muito, né, querer. Agora, em relação às pessoas que trabalham em casa, né? Como isso afeta? Acho que afeta diretamente a produtividade. Às vezes a gente acha que está ali 14 horas trabalhando e está produzindo muito e não está, né, Elson? Então, como essa rotina está afetando a produtividade? E já perguntando, como é que você enxerga, né? Como é que as empresas podem ajudar esses colaboradores, as pessoas dentro da empresa? É curioso, né? Porque você chamou a atenção para esse ponto de que é diferente trabalhar de casa do que um home office, né? Você preparar uma estrutura para o trabalho em casa é diferente de Exatamente. simplesmente cuidar do resto da casa e estar trabalhando ao mesmo tempo, né? E eu nem sei se, eu acho que em vários momentos isso nem foi possível fazer algo mais cuidado, porque você imagina, quem tem filhos, os filhos não estão indo na escola. Exato. E aí tem que ajudar com a lição. E quem tem filho pequeno em casa sabe, assim, não Nossa, tem é um essa de problema. não falar assim, não me interrompa que eu tô. Não. Não, a criança não sabe, não tem essa divisão, né? E aí, enfim, com pouca ajuda, sei lá, muitas pessoas contam com os avós, mas os avós estão isolados. Exato. Enfim, se tem alguém que trabalha em casa, uma babá, também está isolada. É muito duro, né? Como é que se organiza um ambiente de trabalho assim? Eu acho que um dos pontos mais cruciais que eu vejo nesse trabalho em casa, além dessa dificuldade organizacional, é talvez uma questão que é uma certa invasão da privacidade. Exatamente. A gente, você está lá com a sua casa exposta, e com uma perda dos limites do que é estar trabalhando, o que é estar de folga. O WhatsApp está ligado o tempo todo, tá, né? Então, quer dizer, o tempo todo com uma expectativa de resposta imediata. Exatamente, que isso, né? Eu sempre aviso meus pacientes, olha, me mande tudo, eu sempre respondo. Eu posso não responder durante o dia, porque eu estou em atendimento, ou eventualmente eu vou responder no dia seguinte, mas eu sei que é muito angustiante para o meu cliente que me mandou uma mensagem não receber uma resposta muito rapidamente, né? Porque a gente está nesse momento do imediato, do instantâneo, assim, a comunicação é instantânea, as pessoas sabem que eu recebi, então como é que você não respondeu? E o seu chefe sabe que você respondeu, como é que você não responde, né? É uma tensão, é uma quebra da privacidade, e eu não sei como é que isso poderia ter volta, assim, porque se você pensar em termos de produtividade, eu acho que na empresa, eu acho que você pode pensar o impacto emocional disso, mas eu vou dizer na minha prática clínica. O meu paciente poder me dizer que ele sentiu um efeito colateral e me avisar, melhora o meu cuidado daquele paciente, do que se ele fosse me avisar só na consulta seguinte, dali um mês. Exato. Né? Então, em termos de eficiência, melhorou. Agora, o que piorou foi a minha carga de estresse. É o desgaste, né? É o outro lado. Centenas e centenas de mensagens todos os dias. Então, essa é uma medida. Assim. Você tem o impacto dessa gama de informações que as pessoas têm que responder diariamente, e todo mundo tendo que responder não sei quantos e-mails, não sei quantas mensagens, e tudo para ontem. E, ao mesmo tempo, o quanto que essa comunicação imediata traz de eficiência e resposta rápida. Né? Então, é aquele paradoxo. A gente ficou melhor para resolver urgências, mas a gente ficou pior para fazer aquele trabalho de planejamento de médio e longo prazo, aquele trabalho... Tem aquela... eu me esqueci o autor, mas tem os 4 quadrantes ali, né? Sim. Que é urgente, de urgência e importância. Exato. Tem coisas que não são urgentes, mas são muito importantes. E normalmente são as coisas que fazem o pulo do gato nas empresas, né? Exato. Que é você passar do lugar comum. Agora, o que é mega urgente, aí a gente está fazendo. Recebe uma mensagem do WhatsApp, tem que fazer isso e aquele relatório, não sei o quê, tem que cumprir tal meta.
aí vai e resolve. Mas não sobra, tem sobrado cada vez menos espaço, isso é uma percepção minha, é claro que pode até ser uma pergunta de pesquisa para ser investigada, mas Aham. tem cada vez menos espaço para esse trabalho de qualidade, que não é exatamente uma situação de urgência. Exatamente. É um ponto sensível. E tá aí um desafio das pessoas imporem limite nas suas vidas, né? Que eu acho que a área de recursos humanos, gestão de pessoas, né, precisa administrar muito bem isso, essa comunicação com as equipes, gestores, para impor esse limite, porque isso desgasta demais as pessoas, né? Elas estão, assim, entrando em burnout e cada vez mais, né? E isso é um ponto muito importante. E o interessante também, né, eu lido com muitas empresas, a gente tem vários clientes. O RH, às vezes, né, a pessoa lá de gestão de pessoas não está preparada para acolher essas pessoas adoecidas e dar um suporte, por exemplo, para um líder, né? Porque o aumento de diagnósticos não para de crescer em transtornos mentais. Então, eu acho que esse é um ponto de atenção também, né? Às vezes as empresas não estão com preparo, elas estão caminhando para. Por isso que elas vão solicitando, né, serviços como o nosso para poder ajudar, né, e apoiar. Não, Mas realmente a questão do limite ela é necessária, né, nesse momento. É fundamental para que as pessoas consigam fazer trabalho de qualidade e com impacto no longo prazo, sem ser aquele de apagar incêndio. Porque apagar incêndio, aí a gente apaga com mensagem de WhatsApp, né? Exato. Mas ter aquela, enfim, desenhar um projeto que vai ser bem sucedido, ou planejar um contato, ou fazer um contato que vai ser importante, isso requer tempo, né? Requer Exato. reflexão, requer algo que é diferente do que é estimulado com esse mundo de Sim. informações, né? E você falou dos RHs, né? É delicado. Como é que se aborda a saúde mental no ambiente de trabalho? Exato. Esse é um ponto, nossa, super importante. Tem uma corrente que fala assim, peraí, não é papel da empresa cuidar disso? Exato. Não é papel dos equipamentos de saúde, do colaborador fazer isso da porta para fora? Não sei, é uma pergunta legítima, assim. Mas, fato é que impacta a empresa. Impacta a empresa. Impacta a Exato. empresa diretamente. Mas quando interessante, mas quando você fala da porta para fora, é como se você tivesse uma divisão entre profissional e pessoal, né? Que não existe, né? A gente já entendeu que o ser humano é único e não tem como ter essa divisão. Isso é algo que a gente já está faz tempo falando também, né? A importância de cuidado pessoal que vai impactar em todas as áreas da vida, inclusive profissional, né? Exato. Assim, eu quis expressar esse ponto de vista, porque é um ponto de vista que eu já ouvi Não, sim, acontece, de muitas empresas, assim, de pensar, olha, não faz sentido, por que eu vou me meter no cuidado de saúde mental da pessoa? Agora, se você for, e talvez você tenha esses dados, assim, o impacto tanto de financeiro do absenteísmo por saúde mental, é altíssimo. Uhum. e do absenteísmo e do presenteísmo, né? Que é a pessoa que tá lá só de corpo presente, mas não consegue trabalhar porque está deprimida, porque está numa crise de ansiedade, ou porque tem um outro tipo de transtorno mental, dependência de álcool, dependência de outras drogas. Então, o impacto financeiro é gigantesco. E teria duas formas de você abordar isso, né, enquanto instituição. Você pode falar assim, vamos fazer um rastreio. Né? O rastreio é você ter uma avaliação lá num determinado momento e você vê todo mundo e vê quem fez determinado score lá de problemas de saúde mental. É louvável, interessante, mas o rastreio, por definição, ele vai ter muito falso positivo. Pessoas que vão pontuar lá, mas não tem transtorno mental. Então, a gente corre o risco de, às vezes, até patologizar experiências que não são patológicas. E, de certa forma, assim, fica uma sensação ali de superficialidade. O que faz mais a diferença é uma cultura de cuidado com saúde mental. Isso que é uma Exato. cultura, né? É algo que vai do CEO até o funcionário que acabou de entrar, até o estagiário que acabou de entrar na empresa. Uma cultura de cuidado com a saúde mental, né? Isso
custa muito menos do que se imagina, assim, uma cultura, você ter a cultura de alguma coisa, na verdade, não tem custo. É, e as intervenções ficam muito facilitadas com isso, né? Então, entender que saúde mental é fundamental para o desempenho das pessoas, fundamental para a empresa ter sucesso, porque profissionais deprimidos, profissionais ansiosos, profissionais com estresse pós-traumático, profissionais com problemas com álcool e outras drogas, não vão ter a mesma performance. Não dá. Não, com certeza. Mas essa questão da cultura é fundamental. Tudo bem que você não pode ser responsável e assumir isso, mas abrir um espaço, né, de discussão, estimular essas pessoas a terem uma vida saudável, na prevenção de saúde mental, né? Então, isso a gente já faz, por exemplo, programas, o nosso programa, ele contempla um mapeamento, mas o mapeamento, ele direciona também, mesmo que a pessoa não tenha um transtorno, mas uma primeira consulta com o psicólogo. Sempre algo ali, por exemplo, pode ser modificado e ajudar na prevenção, né? E outra coisa, né, Elson, a questão do diagnóstico errado. Às vezes ela está com um diagnóstico de uma doença física que tem como fundo emocional, e ela não está no tratamento correto, né? Sim. Isso é um ponto. Não, eu acho que a questão é assim, aquela conversa sobre saúde mental ser possível, né? Ter a porta aberta para conversa sobre saúde mental. Porque uma postura antiga das empresas em relação a doenças, transtornos mentais, era assim, esse é um malandro que está querendo se afastar, né? Esse é um malandro que está querendo se afastar. E aí, assim, sei lá, de 1.000 pessoas com problemas de saúde mental que estão sofrendo pra caramba e precisaram se afastar, você encontra um malandro. Mas esse é o malandro que a história dele vai ser contada para a eternidade para dizer que é tudo malandro, né? Então, assim, e tem outra coisa, a pessoa que está fingindo um transtorno mental para um afastamento, provavelmente também tem um transtorno mental. Porque alguém que está saudável emocionalmente vai trabalhar, vai conseguir uma promoção, vai ganhar, sabe? Isso também é uma questão patológica, né? Então, mas eu já ouvi isso muito também, né? E em vários momentos do meu contato com empresas. E eu acho que a grande questão é entender que isso é exceção da exceção. É exceção. Exatamente. A maior parte das pessoas estão sofrendo e tem vergonha de procurar ajuda. Exatamente. E aí, quando vai procurar ajuda, provavelmente vai ser um momento que já não aguenta mais, que por conta da demora em procurar ajuda, vai precisar de um afastamento longo, ou vai precisar de um tratamento muito mais complexo, quando, se fosse, nos primeiros sinais aquilo fosse abordado, tivesse uma porta aberta para conversar, às vezes uma terapia breve, sei lá, às vezes 2 encontros seriam suficientes para manejar aquilo. Exatamente. Tem pacientes que você vê uma melhora já na 3ª sessão, né? Às vezes é o desabafo que já mobiliza algo interno e já atua ali, já alivia. E às vezes nem é uma doença, né? Mas ela também já começa um processo de autoconhecimento que ajuda na prevenção, né? E assim, ações, essas são ações de prevenção, mas tem ações que são mais antes mesmo de qualquer sinal de adoecimento, né? Eu estava conversando agora há pouco com o Dr. Rubens Folchini Fernandes, que ele é um psiquiatra que faz um trabalho brilhante lá no Hospital de Transplantes, o Hospital Brigadeiro. Olha que porque é um hospital onde a equipe, mesmo antes da pandemia, assim, é um hospital de transplantes, referência no estado, então pacientes muito graves, né? E os profissionais em contato com frequentes pacientes que morrem, né? E o quanto aquilo estava pesado para a equipe. Então, o Dr. Rubens, ele montou um trabalho lá de prevenção, e ele fazia um grupo com 12 encontros aberto, então não era para quem está com, para todo mundo, quem quisesse ir, que se chamava assim, A Morte e o Sentido da Vida. Então, nesses 12 encontros, ia trabalhando aquilo que naquele ambiente do Hospital Brigadeiro era o maior fator estressor, que é, assim, as mortes frequentes dos pacientes e o luto daquelas situações, né? Porque a equipe sofre muito com isso, né? Com certeza. Então, a ideia é você identificar ali quais são os fatores mais relevantes, né? E pensar em estratégias de prevenção focada na realidade de cada empresa, né? Porque cada
grupo de pessoas tem um contexto diferente. Às vezes Exato. o foco de estresse é outro, os principais problemas são diferentes e as abordagens precisam ser específicas, né? Claro que tem coisas gerais, do tipo fomentar a atividade física, das coisas que mais tem evidência para prevenção de saúde mental, faz nascer neurônio novo. Ou Exato. estimular um sono de qualidade, estimular a alimentação saudável, muita verdura, muita fruta, alimentação mediterrânea, sem fazer bizarrices na alimentação. Mas tudo isso é muito, muito, muito importante. Meditação, mindfulness, tudo isso é muito legal. Mas cada empresa, se você conversar suficientemente com as pessoas, especialmente com as pessoas assim que estão, tanto as pessoas em situações de gestão, mas também com o chão da fábrica, assim, as pessoas que estão lá no dia, você identifica, putz, acho que o maior estressor aqui está nessa linha, né? Você pode falar, putz, é a exposição a situações de violência, né? Isso é um exemplo de uma situação que eu já vivi com uma empresa. E aí você vai trabalhar isso, né? Esse Exatamente. foco de estresse, né? Então é um trabalho muito, muito específico e obviamente, quando você monta um trabalho de cuidado em saúde mental, você precisa ter uma retaguarda para as pessoas que estão adoecidas. Porque você começa a falar... um acolhimento correto, né, Elson? Sabe aquela coisa assim, nunca se fala em saúde mental. Aí você abre um pouquinho para conversar, tem muita coisa represada, tem um monte de gente sem tratamento. Então, normalmente, quando começa a se falar disso, tem um boom de procura ali de pessoas que há muito tempo estavam sofrendo e não tinham procurado ajuda. Exato. Aí, às vezes, algum desavisado pode pensar assim, tá vendo? Foi falar de saúde mental, agora vem um monte de gente querer fingir que tem. Não. Era assim, tudo aquilo que estava sendo represado, que as pessoas não estavam buscando ajuda, e se permitiu aparecer. Depois desse primeiro momento, aí você começa a agir mais preventivamente, né? Então, precisa ter esse suporte com equipe de psicologia, equipe com psiquiatras, para fazer esse acolhimento das situações que estão com transtorno mental que precisa de tratamento específico. Mas a grande sacada são as ações de prevenção e promoção de saúde. Com certeza. Inclusive, a gente tem clientes que começaram lentamente a investir, né, com a psicoterapia, por exemplo, e hoje já aumentaram, né, o investimento, porque a mudança da visão de custo para investimento é nítida. E outro ponto, né, como a gente está vivendo uma pandemia onde todo mundo está passando por uma mesma situação, isso gera uma empatia, né, Elson, muito grande. Sim. Então, o primeiro homem da empresa está também na casa dele, trabalhando com um filho pequeno, e ele está vendo o impacto disso. Então, ele vê a importância de investir realmente na prevenção, e é fundamental, né? E lembrando que a gente ainda pode ter uma pós-onda, né, com aumento, realmente, né, de tudo isso que a gente está passando, uma consequência, né, como estresse pós-traumático, depressão, ansiedade, que isso é esperado já se as pessoas não começarem a cuidar disso agora, né? Sim. É um impacto muito grande, né? Sim. Um outro ponto desse momento que a gente vive é o luto mesmo, né? O luto, né? Quase 400 mil mortes. Quantas pessoas enlutadas, né? Você multiplica isso por 4, pelo menos, 5... milhões de pessoas enlutadas. E pior, você retira, né, o rito do luto, que é muito importante para o brasileiro, né? Geralmente a maioria são pessoas católicas, que tem todo aquele rito, né, de ter o velório, de você realizar o enterro, ter toda uma simbologia, e isso está sendo retirado totalmente dessas pessoas, né? Isso é muito agressivo, né? Realmente é um ponto. É muito entristecedor, assim. Né? Com certeza. Você perder um familiar e não poder velar o seu familiar. Exato. Né? Pedir. Sabe que uma fantasia que fica em quem perde alguém querido, sabe? Tem um lapso assim, mas será que isso aconteceu mesmo? Assim, exato. Uma coisa meio... Não, acho que vai me ligar o familiar que faleceu. Fica aquele... Né? E aí, essa fantasia fica um pouco pior quando a gente não se despede do familiar. O ritual, né, de enterrar, de se despedir, isso é muito quase difícil. Um desaparecimento, né? Que é mais doloroso do que a morte. Exato.
E mudando um pouquinho de assunto, e sobre o cuidado coordenado de saúde, né, mental? Acho que isso está ganhando força, ainda bem, né, Elson? Uhum. A importância de ter o trabalho em conjunto do psicólogo, do psiquiatra, até outros profissionais de saúde, que é fundamental, nutricionista, um educador físico, enfim. Como é que Uhum. você olha e enxerga isso, né? Isso é um avanço muito grande, né, É, do cuidado em saúde, entender que para você ter uma saúde mental de qualidade, para você ter uma saúde de qualidade, você precisa de muitos olhares, né, de vários aspectos diferentes da vida, né. Então, na analogia lá do computador, tem o software e o hardware, né. exato. Você pode atingir o mesmo objetivo vindo de caminhos diferentes e muitas vezes eles, na maior parte das vezes, sempre, na verdade, são Sim, complementares, né. sim, Você aumenta a eficácia quando você faz um tratamento, que você envolve terapia e outra abordagem de tratamento, você soma forças, né. exato. Então esse olhar, eh, por exemplo, uma coisa que é muito frequente em pessoas que têm transtornos mentais, aumento de peso. E esse aumento de peso, fala: "Ah, por causa do remédio". Tem remédio que engorda, mas Não é mesmo antes assim, não, mesmo aumenta um antes, pouquinho, né? mesmo na pessoa no primeiro episódio de um transtorno mental, antes de tomar remédio, já tem indicadores de obesidade, de alteração metabólica, maior comparado com a população geral, equiparada por idade e sexo. Então isso precede o remédio, tem alguma coisa Exato. ali, na fisiopatologia da doença mental que tem a ver com obesidade, com risco cardiovascular, Uhum. e aí, ah, você precisa manejar a alimentação e a atividade física. Então, que bom que é quando a gente tem um tratamento compartilhado com a nutricionista ou com o nutrólogo e com o educador físico, sabe. Exato. Como isso é fantástico. É muito E eu bom. assim, como é fantástico você ter, um terapeuta capacitado, junto com o psiquiatra, junto com a terapeuta ocupacional, pensando estratégias de reabilitação e de projetos de vida, de potencialidades. Isso é fantástico, né. Eu acho que isso está ficando cada vez mais, importante, mais comum a gente conseguir fazer essa estrutura de cuidado que é tão necessária, né, porque, ah, se você cada um com seu olhar acrescenta um aspecto muito importante, né. E não pode tirar da jogada também o clínico geral, né, ou o Ah, não, sim. cardiologista, ou o Uhum. dermatologista. Poxa, quantos problemas de saúde mental não cursam com manifestações dermatológicas? Dermatológicas, é impressionante, tem Vou muita vou dar intersecção. vou dar até um exemplo, tem uma um problema dermatológico relacionado com estresse que chama alopecia areata. Nossa. É que quando no momento de maior estresse, assim, fica uma moedinha, assim, sem cabelo, é tipo assim, ó, alopecia areata. Então quão importante é você ter um dermatologista, também para Auxiliar, né. compartilhar esses tratamentos, né, então Exato. E aproveitando, né, Elson, como é que é o trabalho do psiquiatra? Para quem está nos assistindo, só reforça um pouquinho como é a tua atuação, né? Qual é o aham. foco, enfim, eu sempre falo, o psicólogo, a sessão de psicoterapia é um lugar neutro, onde a gente vai trabalhar aí o autoconhecimento, atuar na mudança de comportamento, né, mas a gente também precisa equilibrar o biológico, que aí entra muito o psiquiatra, né, apesar de você já também fazer a psicologia clínica, muitos psiquiatras também já praticam, mas como é que é esse trabalho, né? Não, e isso tem o psiquiatra, ele é um médico, então ele cursa medicina e depois ele se especializa em psiquiatria, que é a especialidade médica que cuida da dos problemas de saúde mental, né, e esse cuidado, ele envolve, você fazer um diagnóstico correto dos Uhum, transtornos sim, mentais, né, até, ah, talvez o primeiro passo seja assim, isso é de fato um transtorno mental ou isso é exato. alguma outra alteração do organismo que só está se manifestando como se fosse um transtorno mental, mas na verdade é um problema de tireoide, é um Uhum, problema, né, hormonal, outro qualquer, é um problema relacionado a alguma doença neurológica, do tipo, a pessoa está tendo uma meningite, uma uhum. encefalite, a pessoa está Nossa, tendo, sei lá, alguma outra coisa, um tumor. Então, tem esse primeiro olhar, de fazer o diagnóstico correto, e
após o diagnóstico correto, o planejamento do tratamento, né? Então, nessa ideia de um tratamento multiprofissional, assim, o psiquiatra ele vai falar assim, olha, qual que é o tratamento que eu vejo como sendo mais interessante para você nesse momento? Então, olha, psicoterapia, ou se a gente vai cuidar disso com mindfulness, ou se a gente vai utilizar uma medicação, ou se a gente vai fazer uma terapia biológica, como, por exemplo, estimulação magnética transcraniana, sei lá. Então, o psiquiatra é alguém que vai ter esse olhar de planejamento do tratamento. E eu acho que é isso, assim, o médico especializado no cuidado com os transtornos mentais. Isso envolve tanto promoção de saúde, prevenção e o tratamento propriamente dito, que tem todas essas vertentes, né? É um avanço dos cuidados em saúde que antes, até o século XIX, eram só os médicos, né? Assim, e a partir do século XX, a gente foi entendendo que você poderia criar especializações que cuidassem de aspectos da saúde muito importantes, e especialmente porque o conhecimento foi crescendo muito, né? Então não dá para você saber, por exemplo, tudo isso que está disponível. Então você tem os profissionais de saúde, como enfermagem, a fisioterapia, a psicologia. Até no começo, né, o Freud, o criador da psicanálise, ele era um médico, e até relativamente pouco tempo, muitas das sociedades de psicanálise, eles aceitavam, para se inscrever, eram só médicos, né? Exato. Eu acho que é um avanço do conhecimento, um avanço científico, tudo para a gente entender que a gente precisa de muito mais conhecimento para cuidar de cada um desses aspectos, né? Não é tão simples assim, né? Exato. Com certeza. E falando de tecnologia, né? Eu não sei se você sabe, eu fui uma das pioneiras no Brasil em terapia online, já estou há mais de 10 anos atuando, né, nessa área, então eu sempre vi a importância da tecnologia para democratizar, né? Uma das primeiras pacientes que eu tive foi uma senhora no interior da Bahia, e ela relatava que ela precisaria viajar 2 horas para acessar um psicólogo. O médico já tinha prescrito, né, a psicoterapia. Então, e hoje você vê, com a pandemia, tudo isso acontecendo, né? E como é que está a telemedicina no teu dia a dia aí, Elcio? Conta um pouquinho dessa experiência, né? Eu acho que uma coisa que a medicina já fazia era uma questão de contato profissional com profissional, né? Então, sim, então você tinha um médico numa área mais com menos recursos, e aí ele discutia, por exemplo, o raio-x com especialista num outro local, né? Então isso era algo que já vinha acontecendo, e não havia uma regulamentação, apesar de bastante discussão nessa área, não havia ainda uma determinação da possibilidade de se fazer efetivamente uma consulta médica à distância, utilizando uma plataforma tecnológica, né? Com a pandemia, isso foi regulamentado, uma resolução do Conselho Federal de Medicina, permitindo a realização de teleconsultas no contexto da pandemia, né? Então, existe isso está acontecendo, então eu venho fazendo isso no consultório, priorizando, inclusive, os atendimentos à distância, até para, enfim, estar de acordo as recomendações sanitárias, evitar os deslocamentos. Exato. Mas, obviamente, tem situações de maior gravidade que eu entendo que há necessidade de atendimento presencial. E também quando o paciente deseja o atendimento presencial, né? Então, eu tenho feito aí atendimentos mistos, né? E até na Clínica Goya, né? A Clínica Goya é uma clínica de atendimentos em saúde mental, que ela é uma clínica que a gente tentou montar assim com profissionais de excelência, com formação lá na Escola Paulista de Medicina. E a Clínica Goya também está utilizando esse formato, né? Fazendo teleconsultas e também fazendo atendimentos presenciais, até porque a clínica também faz alguns procedimentos, né? Por exemplo, a estimulação magnética transcraniana ou a infusão de ketamina, que são tratamentos mais inovadores para o tratamento, especialmente de depressão.
Exato. É que existe uma preocupação muito grande da população sobre a segurança, né? Por isso que a gente sempre reforça, né, que o quanto é importante você realizar esse atendimento em um ambiente seguro, né? Onde os dados sejam trafegados com segurança, com criptografia, né? O que a gente faz na Telavita tem Sim. uma preocupação muito grande, né, com isso, e as consultas devem ser realizadas. O que não pode acontecer é não deixar de ser atendido. Tem pessoas que têm um receio e não vão nem no presencial, né? Eu acho que essa é uma questão importante, né, Elcio? Não, o teleatendimento, ele veio para É, romper barreiras, né? Romper barreiras. Esse exemplo que você deu é fantástico. Você atendeu uma é. pessoa que teria muita dificuldade para conseguir um atendimento presencial. Sim, Então, sim, sim. eu, nesse momento, eu tenho muito mais pacientes de outros estados do que eu tinha antes, né? Porque o cara tinha que viajar. Exato, exato. Então, acho que isso é muito, abre portas, diminui É. as barreiras para o tratamento, né? Nossa, para a psicologia está sendo sensacional, né? A gente vê tudo que a gente está fazendo hoje, né? O acesso das pessoas para terapia. Bom, a procura aumentou mais de 400%, né? Tanto em empresas como a população, e não tenho dúvida que isso é um caminho sem volta. Obviamente, tem pessoas que vão preferir ir para o seu consultório presencial, enfim, até a medicina tem as suas limitações às vezes, né? Não, sim, sim. Você não pode só fazer online, né? A falta, o exame físico fica impossível. Exato. Mas isso é por pouco tempo, né? Porque a tecnologia vem fazendo o exame físico automaticamente. Então, assim, pressão, frequência cardíaca, temperatura, e vários outros parâmetros clínicos, isso a gente já consegue com a tecnologia, sem o paciente precisar estar do nosso lado. Exato, exato. Eu imagino que não deve demorar muito para todas os exames que o médico faz presencialmente, a tecnologia poder fazer, né? Até a parte dermatológica que você estava falando, né? Quer dizer, tem exames via celular que são mais assim, a olho nu, né? O médico não consegue fazer o diagnóstico e com a imagem ele fica mais fácil, né? Isso tem apps, né, já sendo desenvolvidos nos Estados Unidos que aumentam a eficácia do diagnóstico, por exemplo, né? E assim, a tecnologia impõe essas situações, né? Porque quando a tecnologia alcança um desenvolvimento que traz mais resultado do que o que acontecia antes, é um caminho sem volta. É um caminho sem Exato. volta. É melhor. Ponto. Exatamente, exatamente. É, E o interessante é que as pessoas que estão experimentando, muitas com, né, essa experiência, muitas vão ficar nessa experiência, né? Porque também é uma oportunidade das pessoas conhecerem o trabalho do psicólogo, do psiquiatra. Eu nunca vi tantos artigos de psiquiatria como eu vejo hoje na internet, né? Isso é fantástico, porque também boas informações, né, Elson? Não com tem fontes de tudo na internet, né? confiáveis, né? Tem de tudo, tem boas e ruins. É por isso Mas, que a principal qualidade intelectual a ser desenvolvida nas próximas gerações é a capacidade de crítica, né? A exato. capacidade de você pensar ali e conectar informações de uma maneira mais consistente, né? Porque Exato. a gente está agora inundado de informações, boas, ruins. Tá? Isso, ter acesso à informação não é mais a grande questão. A questão é o que você vai fazer com isso. Como é que você Exato. transforma, discrimina o que não faz sentido e conecta informações inovadoras e relevantes. Exato. Mas é um caminho sem volta. Você vê, as operadoras de saúde, um grande exemplo, né? Hoje, todas tiveram que se adequar. Hoje a Telavita está atendendo já quatro maiores operadoras do país, né? Então, elas tiveram que obrigatoriamente se adequar para atender a população brasileira, né? Sim. Muito, muito bom, enfim. Bom, já estamos indo para o final, né? Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está assistindo nosso painel. Se tem alguma mensagem para as pessoas. Claro, olha. Uma mensagem que eu posso dizer é o seguinte: cuide das suas emoções. Né? É uma tarefa para a vida inteira. Sabe, é tipo escovar os dentes, né? Exato. Tem que cuidar das emoções. E não é fácil, a gente não nasce sabendo.
cuide das suas emoções. Se para isso você puder, for possível para você buscar um profissional especializado, busque. O quanto isso pode te trazer de benefício é incalculável. Flávio, exato. Pessoas não imaginam o quanto isso pode ser positivo para a vida. Então, procure um profissional se isso for possível para você. E se você está tendo um sofrimento por várias semanas, que não sai, que não melhora, que está atrapalhando o seu sono, a sua alimentação, está atrapalhando o seu desempenho no trabalho, está fazendo você ter pensamentos muito diferentes do seu habitual, procure ajuda. Assim, procurar ajuda não é sinal de fraqueza. Procurar ajuda é você ser eficiente com o equipamento que você tem, que é o seu corpo, né? A gente tem essa obrigação de cuidar da nossa casa maior, que é o nosso corpo. Então, se você está vivendo essas coisas, procure ajuda, né? Não perca tempo. A melhor hora de cuidar da saúde emocional era 10 anos atrás. A segunda melhor hora é agora. É agora, né? Para quem tinha ou vergonha ou tinha algum preconceito, como todo mundo está já buscando, eu acho que é a melhor hora agora. Sim. Né? Perfeito. Elson, muito obrigada pelo esse bate-papo, excelente, fantástico. Parabéns pela sua trajetória, seu trabalho, muito bom. Muito obrigada mesmo. Milene, eu que agradeço, foi uma honra estar aqui com você e com as pessoas que estão nos assistindo.